O Galaxy A20 traz algumas melhorias em relação ao Galaxy A10 e pode ser visto no varejo nacional já a preço comparável ao do Moto G7. E aí fica a questão, será que o salto é suficiente para competir com o modelo da Motorola? O A10 não venceu o G7 Play, mas o A30 superou o G7 Plus. Como fica então a disputa entre esses dois que ficam no meio? Vem com tudo o celular comparar as características e resultados em testes para saber qual dos dois te atende melhor. A linha da Samsung segue o mesmo padrão em design, sempre mantendo um ótimo aproveitamento da parte frontal para a tela, com recorte em gota para a câmera frontal e a câmera principal, no caso do A20, um conjunto duplo posicionado no canto. O conector de ambos os modelos já é no padrão USB do tipo C, algo que cobramos de intermediários já faz algum tempo. O Moto G7 segue as linhas da Motorola com boa redução das bordas em relação aos antecessores, mas ainda com proporção menor do que concorrentes. Esse modelo também traz o recorte em gota para a câmera frontal e na traseira as câmeras ficam no círculo que se tornou a assinatura da fabricante nos últimos anos. Com relação ao material, o A20 tem corpo de plástico, enquanto o G7 já tem acabamento em vidro e vem com capinha protetora na caixa. O corpo menor, com mais tela e mais bateria, são vantagens para o A20, que leva o primeiro ponto apesar do material do acabamento. Falando em recursos, temos dois modelos que já saem da caixa com Android Pie instalado, sendo o A20 com a interface One UI da Samsung e o G7 com visual igual ao da linha Pixel e Android One. Cada um recebe os extras de suas fabricantes, o que inclui modo escuro e Dual Messenger como destaques no A20 e os gestos da Motorola no Moto G7. Ambos também oferecem opções em biometria com desbloqueio pela leitura digital, com um sensor na traseira ou reconhecimento facial. Então, como ambos oferecem recursos parecidos, sem nada a se destacar, vai um ponto para cada um dessa vez. E chegamos a um dos pontos que muita gente considera como principal na hora de escolher o seu próximo smartphone. O hardware desses dois modelos é bem diferente, sendo uma plataforma Exynos da própria Samsung no A20 e um Snapdragon no Moto G7. O modelo da Motorola realmente tem mais poder de fogo e deixou isso bem claro em nossos testes. O aparelho foi quase 1 minuto mais rápido em nosso teste de velocidade, confirmando a superioridade que mostrou também nos benchmarks. Em jogos você também vai ficar melhor servido com o G7. Não que o A20 não consiga rodar a maior parte dos títulos da Play Store, mas o Motorola consegue performance mais fluida e com gráficos levemente melhores. Ponto então para o Moto G7 em desempenho. O Galaxy A20 tem mais bateria com 4.000 mAh contra 3.000 do Moto G7, mas na prática a gente já cansou de ver modelos com menos carga entregar uma autonomia maior. Será esse mais um desses casos? Não pelo que vimos em nossos testes. O A20 realmente entregou tempo de uso bem melhor, ultrapassando as 20 horas, enquanto o G7 ficou em cerca de 13 horas no mesmo teste, que é padronizado e permite então a gente comparar os modelos que passam pela nossa bancada. Se você busca uma boa duração da bateria, o A20 é a sua escolha, então mais um ponto para ele. Em recarga, apesar de o Moto G7 demorar menos tempo total, foi só cerca de 10 minutos mais veloz, para ir de 0 até 100%. Mas é bom lembrar que o A20 entrega tempo de uso bem maior com pouca coisa a mais na tomada, então o ponto vai para o Galaxy. O A20 traz tela Super AMOLED contra uma IPS LCD do Moto G7. Existem casos de telas LCD que acabam entregando imagem melhor e até brilho maior do que algumas AMOLED, mas não aqui. Apesar da resolução ser apenas HD, o A20 tem boa nitidez. O único ponto fraco é o brilho embaixo da luz do sol, mas o Moto G7 também não consegue visibilidade tão boa nesse cenário, e tem um brilho um pouco mais incômodo para o escuro. Mais um ponto para o Galaxy em tela. Em áudio, incrivelmente, temos dois bons modelos com alto-falantes que entregam um som sem muita distorção mesmo no volume máximo. Mas o Moto G7 alcança volume mais alto com mais qualidade, então o ponto dessa vez vai para ele. Os conjuntos de câmeras possuem características parecidas com algumas diferenças na abertura das lentes e alguns outros detalhes. O A20 ainda fica na frente no papel por ter resolução maior no sensor principal e uma lente ultra-wide. Em cenários bem iluminados a disputa é boa, o A20 consegue equilíbrio melhor entre as áreas claras e escuras, mas o Moto G7 tem um pouco mais de nitidez e detalhes, sendo que esse segundo pode perder um pouco na superexposição de áreas claras, então use sempre o HDR quando possível. Com pouca luz, a situação não é boa para nenhum dos dois, com muitos ruídos, perdas de cores e de novo falta de equilíbrio entre partes claras e escuras. No modo retrato, o Moto G7 tem resultados melhores. O A20 desliga o HDR e aí perde equilíbrio e fica estourando demais o fundo das fotos. Por fim, a vantagem de tirar fotos com campo de visão maior é relativa. O A20 distorce bastante os cantos e o sensor é uma negação com pouca luz. Mas o ponto acaba ficando com o Galaxy no conjunto principal por ter um pouco mais de vantagens. Nas selfies o jogo vira, o A20 tem qualidade decepcionante para o modelo da linha A da Samsung, que costuma ser relativamente bons na câmera frontal.
O Moto G7 não é dos melhores, mas tem qualidade superior ao rival aqui deste comparativo, tanto com boa iluminação como com pouca luz. E olha que o intermediário da Motorola repete o desequilíbrio entre áreas claras e escuras. E finalizando com os vídeos, o fato de gravar em 4K e conseguir qualidade melhor do que os outros modelos mais baratos da linha, o Moto G7 acaba ficando à frente de novo. O A20 só grava em Full HD e não dá para esperar muito desse modelo, que tem qualidade próxima à do A10. O Galaxy A20 já está disponível no varejo online brasileiro a preço bem mais baixo que seu valor de lançamento, que era elevado. Hoje, por cerca de R$800, ele é um bom aparelho. O Moto G7 pode ser encontrado por menos de R$1.000 se você procurar bem e tem um conjunto geral decente para esse valor. O A20 tem mais vantagens que o concorrente desse comparativo e acaba valendo mais a pena pelo seu preço ser mais baixo. Nesse caso você tem autonomia bem superior, mas perde bastante em desempenho, que é muito melhor no G7. Os conjuntos de câmera são uma boa competição. Para selfies você vai ficar melhor com o Moto G7, enquanto o A20 vai ser melhor se você usar a lente ultra-wide com alguma frequência. Senão, de novo, o Motorola vai acabar agradando mais. E agora a gente deixa a palavra com você. Qual desses modelos te atrai mais e por quê? Conta pra gente nos comentários. Já aproveita para deixar sua curtida aqui nesse vídeo e assinar o canal do Tudo Celular para acompanhar os nossos próximos vídeos, com análises e comparativos. Eu sou o Felipe Junqueira e fico por aqui. Corre lá no tudocelular.com para ver a matéria completa e fica ligado que publicamos guias para te ajudar a escolher o seu próximo celular. Um abraço e até mais!